E a quarta-feira de cinzas representa o primeiro dia da quaresma no calendário gregoriano, podendo também ser designada por Dia das Cinzas e é uma data celebrada por alguns elementos da comunidade cristã. Eu conversei com o irmão Diego Joaquim sobre esse assunto. Vamos ver e entender o significado dessa data. Irmão Diego Joaquim, obrigada por conversar conosco aqui nessa manhã. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Tiara, para todo mundo ligado no Santo Café. Irmão, já começa explicando para a gente qual que é o real significado da quarta-feira de cinzas. Bom, a quarta-feira de cinzas é uma data no nosso calendário que marca a abertura de um período de conversão muito forte para todos nós católicos, que é a quaresma. Essa imagem das cinzas vem porque a quarta-feira, depois da terça de carnaval, quando as pessoas fazem grandes banquetes para depois poder iniciar um período de recolhimento, de jejum, de abstinência, que é a quaresma. Então, essas cinzas vêm exatamente lembrar dessa sobra da festa do carnaval, né? Dessas cinzas que sobraram das comidas, da festa do tempo do carnaval. Mas especialmente o símbolo das cinzas no ato litúrgico da quarta-feira, cinzas que são depositadas sobre a nossa cabeça ou em nossa fronte, vem exatamente lembrar desse período de conversão que estamos iniciando. A gente vai buscar, nesse tempo da quaresma, se aproximar mais de Deus, buscar ouvir mais a palavra de Deus e, digamos, nos libertar da vaidade. Lembrando que nós somos pó e ao pó voltaremos. Inclusive, isso está na liturgia da missa da quarta-feira de cinzas, né? Lembra-te que és pó e ao pó retornarás. Então, a gente faz essa lição de humildade para que possamos nos aproximar da palavra de Deus e do que ela pede para a nossa vida. Qual que é a importância de nós, como católicos, participar dessa missa de quarta-feira de cinzas? É uma missa de preceito, né? Ela marca uma caminhada quaresmal, que não é uma caminhada da penitência pela penitência, mas que tem como vista a preparação de celebração da Páscoa do Senhor no final do tríduo pascal. Então, é muito importante que nós celebremos em nossas comunidades a missa da quarta-feira de cinzas. As pessoas que estão realmente impossibilitadas, estão em suas casas, vão poder, claro, e podem acompanhar pelos meios de comunicação a missa da quarta-feira de cinzas. Aquelas pessoas que podem, que a maioria de todos nós, né, devem participar e receber na missa a imposição das cinzas, ou seja, para marcar que eu estou neste caminho de conversão. E não é mostrar para os outros, não, é mostrar para si mesmo, é um compromisso pessoal. Então, algumas pessoas falam, vou levar a cinza para quem está em casa. E, às vezes, alguns padres têm dificuldade disso e ela se justifica por quê? Porque não adianta eu pegar as cinzas e colocar na cabeça de alguém que não está nesse caminho de conversão, de alguém que não está com esse propósito de vivenciar verdadeiramente a quaresma como um caminho de conversão. Então, por isso que o ideal é que a pessoa receba as cinzas na celebração da própria comunidade. E essa cinza que é depositada tanto na cabeça ou na testa, de onde vem essa cinza? Como ela é feita? Em geral, as cinzas são feitas a partir da queima dos ramos do domingo de Ramos do ano anterior. Então, com certeza você aí na sua casa deve ter guardado os ramos do domingo de Ramos do ano passado, colocado junto do crucifixo aí na sua casa. Então, pela tradição, a gente leva esses ramos de volta para a comunidade, que faz uma queima disso nesses dias, prepara essas cinzas para poderem ser usadas na celebração da quarta-feira. Claro, isso eu digo de forma geral. Podem ser obtidas essas cinzas também de outra forma, sem nenhum problema. Pode-se queimar qualquer outra coisa para fazer as cinzas, porque o importante é as cinzas em si, são o que elas vão representar e menos de onde elas vêm. Então, no geral, dos ramos do domingo de Ramos anterior, mas na prática pode se obter de outra forma. É a quarta-feira de cinzas que inicia o período da quaresma? Exatamente. Marcam 40 dias desde a quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa. Então, esse período todo de 40 dias, mais ou menos 40 dias,
marca esse período de conversão. Papa Francisco, na mensagem para a Quaresma desse ano, ele inclusive escolhe como texto iluminador o texto do segundo domingo da Quaresma, que é o texto da Transfiguração. O Senhor chama os discípulos à parte para uma revelação, a revelação da vontade de Deus, e essa revelação ela é tão boa que os discípulos no texto bíblico até falam, vamos ficar por aqui mesmo. E na Quaresma nós somos convidados a essa aproximação com o Senhor, que nos chama para fazer essa experiência de conhecer o amor do Pai, mas depois temos que descer desse encontro, né? Ou seja, transformar a realidade. Então, esse período de conversão que nós estamos iniciando não é somente ritos que fazemos, como o jejum e a abstinência que a gente vai fazer na quarta-feira santa e na sexta-feira santa, que é o que diz o preceito. A gente pode fazer até mais, mas o que é pedido pela igreja é a quarta-feira santa e a sexta-feira santa. Mas não é só o fazer por fazer. A gente faz com o propósito de sair diferentes, melhores preferencialmente, mais comprometidos com o cumprimento da vontade de Deus. Irmão Diego, muito obrigada, viu, por essa conversa e por tantas explicações. Tá certo, e que o devoto do Pai Eterno, você que acompanha a nossa programação, possa fazer com que esse tempo santo da Quaresma seja um tempo de conversão, para que a gente possa ali na frente celebrar com alegria a Páscoa do Senhor. E os religiosos indicam que para viver o período da Quaresma é importante intensificar a oração, fazer algo para alguém, abrir mão de alguma coisa, colocar em dia a leitura espiritual e ainda acompanhar os eventos da igreja nesse período.